Boa noite, boa noite. Era uma vez um fazendeiro, já é a terceira vez que eu estou contando essa história, muito boa. Era uma vez um fazendeiro que tinha perdido um relógio que era uma herança inestimável, valor inestimável. E ao perder esse relógio, ele perdeu num celeiro e ele convidou uma criançada para ajudar ele a procurar esse relógio dentro do celeiro. E foi aquela confusão, aquela festa. E eles varreram o celeiro, viraram de cabeça para baixo e ninguém achou, ninguém encontrou o relógio. Até que ao desistir, aquela criançada foi saindo, uma das crianças, um dos meninos, virou para o fazendeiro e falou: "Você me dá mais uma chance? Mas eu preciso entrar sozinho no celeiro." E aí ele falou: "Beleza, eu preciso de silêncio, preciso entrar sozinho no celeiro." Ele entrou em silêncio, ficou atento, sozinho, e ele ouviu o tic-tac do relógio que estava debaixo do feno, e ele então encontrou o relógio. A minha mensagem hoje é sobre percepção. O tema da mensagem é percepção, intitulado de tic-tac, percepção do tempo. Nós vamos nos aprofundar um pouco sobre a questão de tempos, estações, momentos e instantes. Nós sabemos que existe o calendário romano, existem unidades de tempo, milésimos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Nós sabemos que o tempo ele pode ser medido assim, mas nós sabemos também que o tempo existe, é marcado por tempos, por estações, por momentos e por instantes. Então eu quero me aprofundar com você dentro desses 4 temas e sobre a nossa percepção disso. Estão comigo? Vamos lá? Está preparado aí? Abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Deus criou o tempo e dividiu o tempo em períodos. É isso que nós vamos ver nesse versículo aí. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite. Qual era o propósito dos luminares? Separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Então Deus criou o tempo, Deus criou o universo, não só criou a terra, como Ele criou algo chamado tempo. E Ele dividiu o tempo em períodos. E eu te pergunto por quê? Eu quero que você reflita um pouquinho, vamos botar a cabeça para funcionar. Por que será que Deus dividiu o tempo? Por que será que Deus organizou o tempo? Por que será que Deus definiu e determinou que o tempo tivesse uma ordem? Separando em dias, separando em anos, separando em estações. Agora, abra comigo em Gênesis 8, 22. Nós vemos algo interessante a respeito do tempo. Além de verificar que o tempo foi organizado e determinado, nós temos uma outra característica que é importante para a gente observar acerca do tempo. Gênesis 8, 22. Abriu aí sua Bíblia? Acredito que está aqui no telão. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, ou sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então, além de perceber que Deus organizou o tempo, dividiu o tempo, determinou o tempo, nós vemos aqui também que enquanto a terra durar, isso vai existir. Enquanto a terra durar, o tempo estará sujeito a essas determinações, a essas características. Nós sabemos que o tempo da noite tem uma característica, nós sabemos que o tempo do dia tem uma característica, nós sabemos que inverno tem uma característica, nós sabemos que verão tem as suas características próprias.
Então nós percebemos que o propósito para cada tempo está estabelecido até o fim. Até tudo acabar, vai existir um propósito para cada tempo. Estão comigo? Agora nós vemos aqui em Daniel capítulo 2, versículo 21, atente ao telão aí. Nós entendemos mais uma característica, mais uma anotação importante acerca disso. Nós verificamos aqui que quem estabelece esse tempo, quem criou o tempo é Deus. E o governo do tempo, diferente do jardim, Deus criou o jardim, amém? Quem concorda? Mas quem governava o jardim era Adão, ele que tinha que cultivar e guardar. E nós percebemos aqui que o governo do tempo não está sobre o homem. Veremos sobre quem está o governo do tempo. Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, quem governa o tempo? Deus. Quem governa o tempo é Deus. Ele não é apenas o criador do tempo. Ele não apenas organizou o tempo. Ele não apenas deu um propósito para o tempo, como também ele gerencia o tempo. Ele muda tempos e estações. Ele remove e estabelece reis. Contudo, tem uma frase aqui muito importante. Ele também dá sabedoria e conhecimento aos entendidos. Ele dá sabedoria aos sábios e ele dá entendimento aos entendidos. Ele dá sabedoria a quem deseja ter sabedoria. Ele dá entendimento a quem deseja ter entendimento. Então, não há nada que se possa fazer para gerenciar o tempo. Não há nada que se possa fazer para determinar o tempo. Mas nós podemos ter entendimento e sabedoria. Repitam comigo, entendimento e sabedoria. Você não pode mudar o tempo, mas você pode ter entendimento e sabedoria. Nós vamos perceber agora em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Abram comigo, por gentileza, mais uma característica sobre o tempo. Nós vamos verificar aqui que todo propósito traz consigo um tempo e um dever. Porque para todo propósito há tempo e dever. Ou seja, procedimento, ordem, modo. Eu fui examinar a original, eu queria entender se a palavra, o que a palavra dever realmente queria transmitir, que ideia ela queria comunicar. Ou Salomão, o sábio, gostaria de transmitir, que ideia? Ele quer dizer o seguinte, que todo propósito, ele tem duas coisas. Ele tem um tempo e ele tem um dever, um procedimento, uma ordem, uma maneira de funcionar. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, ou seja, a limitação do homem pesa sobre ele acerca de perceber quais são os tempos. Porque não sabe o que há de suceder, quando há de ser e quando ele vai entender. Então, a palavra aqui diz que o homem, além de não ter poder sobre o tempo, além de não ter criado o tempo, além de não ter o poder de organizar o tempo, além de não conseguir mudar o tempo, ele também não consegue entender o tempo. Ele não consegue dominar o tempo. Existe alguém aqui que sabe o que vai acontecer amanhã? Você planeja ir para o trabalho amanhã, você planeja descansar essa noite, dormir essa noite, você planeja comer alguma coisa nas próximas 24 horas, você planeja, mas ninguém sabe o que vai suceder. Isso é nebuloso para a gente, é escuro. O que realmente vai acontecer dentro da noite, dentro do dia, dentro dessa estação, você não tem como prever. Eu lembro de uma vez que a gente viu a previsão do tempo, para a gente ir para a praia, e a previsão dizia que vai chover. A gente chegou lá na praia e não choveu.
É uma previsão, não é uma determinação. Não é determinação meteorológica do tempo que a gente consulta no Google. É previsão. Certo? Então a gente não tem como determinar. Mas existe algo aqui muito importante. Olha só. A todo propósito ele tem um tempo e ele também tem um dever. Eu não posso controlar o tempo, mas eu posso controlar como isso vai me afetar. Eu não posso impedir as ondas, mas eu posso aprender a surfar. É uma frase conhecida. Então você não pode impedir o desenrolar dos fatos ao seu redor, mas você pode determinar a sua condição. Você não pode escolher a sua estação, mas você pode escolher a sua canção, amém? Obrigado, Miguel Ambeloni. Valeu aí pela sua ajuda. Obrigado pelo amém. Qual é o dever, então? Eu tenho um dever, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um procedimento para que eu faça valer o meu propósito em meio às inconstâncias das estações, às transformações sociais ao meu redor. Eu tenho uma maneira de proceder. E um detalhe muito importante que ainda precisamos observar acerca do tempo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, e nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a oportunidade pertencem a todos. O que nós aprendemos acerca dos tempos e das estações, vale para todos. Não tem ninguém que está fora, que não esteja debaixo dessa lei, desse relógio, desse tic-tac. Ninguém está fora disso. Jeremias capítulo 8, versículo 7, diz o seguinte: até a cegonha no céu conhece os tempos determinados e as estações, e a rola e a andorinha observam o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece as ordens do Senhor. Eu fiquei meio confuso com esse texto aqui. Então quer dizer que o homem não pode conhecer, mas a andorinha pode? Obviamente que aqui está falando acerca de estações. A gente sabe que existem sinais que comunicam para nós a mudança de estação. Esse mês de março, no dia 22 de março, haverá uma troca de estação. Para qual estação nós estamos entrando? Outono. Eu fiquei encucado, fiquei curioso. E aí eu fui examinar a etimologia da palavra, porque gerou um choque de versículos na minha cabeça. Antes de falar da etimologia, vamos conhecer aqui Atos capítulo 1, versículo 7. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eu falei, gente, então realmente não é para eu saber? Mas aí em Jeremias Deus está reclamando que até a andorinha sabe e eu não sei. E aqui em Atos ele está dizendo, você não pode saber. Então Deus está esperando de mim algo que eu não tenho condição de ter? Aí eu fiquei meio confuso com essas traduções aqui, fui examinar o original e descobri que em Jeremias 8:7, a palavra ali para conhecer é discernir, é percepção. Repita comigo, percepção. Então o que Deus espera de mim e de você, que a andorinha tem, é percepção. Em Atos capítulo 1,
a etimologia da palavra aqui é intimidade. É conhecer intimamente. É conhecer como um homem na lua de mel conhece a sua esposa, intimamente. Por que isso está escrito em Atos capítulo 1? Porque alguns chegaram para Jesus e falaram: mestre, ajuda a gente a entender isso aí. A gente quer entender. Aí Jesus falou assim: esse entender que vocês estão querendo ter intimidade com o tempo de Deus. Mas o que eu quero propor para vocês é ter intimidade com Deus do tempo. O homem, ele tem, de forma inata, implícita, no seu interior, um desejo de saber o que vai acontecer. Por isso que existe uma procura para numerólogos na virada do ano. Porque o homem, ele tem esse desejo. Quando passa um profeta, peraí, olha, eu tenho um profeta ali, vamos atrás dele lá, porque eu quero que ele revele coisas do meu futuro. Nós temos uma necessidade. Só que essa necessidade, nós apontamos ela para saber o tempo. E por que nós desejamos tanto entender as nuances do nosso tempo? O que vai acontecer? Eu lembro daquele filme De Volta para o Futuro, e uma das coisas que acontece naquele filme, quantos assistiram? É um clássico aí da cultura pop. McFly, ele viaja, ele tem ali como é que é o nome? Uma revestinha, que chamava de... esqueci, uma revestinha. Almanaque. Ele tinha um almanaque, e o almanaque, ele constava os resultados das partidas de esporte. E ele, com aquele almanaque, algumas pessoas estavam de olho naquele almanaque, porque ele voltando no passado, ele já tinha os dados do futuro, dos resultados da partida, e ele conseguia então apostar em algo que iria acontecer ainda e acertar, e com isso ter uma remuneração financeira. Quantos hoje que estão investindo na Bolsa de Valores não gostariam de prever as movimentações da Bolsa previamente? Eu já soube de pessoas que receberam palavras de conhecimento e fizeram movimentações na Bolsa e ficaram ricos por causa disso. Nós temos essa necessidade, só que a gente quer dominar isso, cara. Por quê? É a mesma sede de Adão pela árvore de Eva, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que a gente possa ser senhor de si. Para que a gente não possa ser refém de nada nem do tempo. Não ser refém de acontecimentos e poder se precaver, se preparar antes de que eles ocorram. Só que o chamado para Deus não nos criou para sermos senhores de nós mesmos. Deus nos chamou para ser escravos por amor, para sermos servos dele, para sermos filhos amados, que desenvolve o nosso relacionamento, a nossa sensibilidade com ele, caminha com ele. Mas existe sim um desafio: discernir. Conhecer e dominar os detalhes, não. Mas existe uma responsabilidade: saber operar, saber proceder em cada tempo. Vocês estão comigo, igreja? O versículo não parou por aí. Não compete a vós saber tempos e épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, repita comigo, mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo para testemunhar. Olha só, vocês não vão conhecer intimamente o que vai acontecer, mas eu vou derramar um poder sobre vocês, através de um relacionamento com o Espírito Santo, para não prever o futuro, mas provocá-lo. Para não prever quando Jesus vai voltar, mas acelerar a sua volta. É diferente. É diferente. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Tem uma frase do Billy Graham, que eu postei na semana passada, que diz o seguinte: parem de tentar adivinhar quando Jesus vai voltar e comecem a se preparar. Fica tentando ali, dia tal, e a Bíblia está escrito: ninguém sabe, senão o Pai, nem eu. Jesus falou: nem eu, meu querido. Deus não quer que você tenha intimidade com o que vai acontecer, mas com quem determina o que vai acontecer.
Deus não espera que você conheça os detalhes, mas que o conheça intimamente. Não que esteja acima das circunstâncias, mas abaixo de suas asas. Ele tem discernimento para você. Essa noite você vai sair daqui com mais percepção. Quero ouvir um amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Algumas pessoas, claramente nesse versículo nós vemos uma relação entre orgulho e tempo. Orgulho e tempo. É disso que eu estou falando essa noite, minha gente. Orgulho e tempo. O homem tenta, com seus recursos, se fortalecer, se proteger das improbabilidades, das instabilidades. Se proteger com recursos no banco, com imóveis, com negócios, se proteger com entendimento, com conhecimento, com diplomas. Não é isso? O homem tenta se proteger do desemprego tendo mais diplomas, tendo um currículo melhor. O homem tenta de determinadas formas, porque existe uma relação entre o tempo e o orgulho. E qual é a chave aqui em 1 Pedro? É se humilhar, não diante das adversidades, mas debaixo da potente mão de Deus e confiar nele, que ao seu tempo ele nos exaltará. Eu te pergunto essa noite, que tempo você está vivendo? Essa noite eu quero falar sobre tempos, estações, momentos e instantes. Até aqui nós estamos falando sobre tempo. E eu quero te fazer essa pergunta. Que tempo você está vivendo? Em Eclesiastes nós vemos, Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de nascer e tempo de morrer. Você está vivendo um tempo de quê? Isso é muito importante, você entender. Discernir. Eu estou vivendo um tempo que pede esse tipo de procedimento, esse tipo de postura. Amém? Se você está com, à noite, um tempo de descanso, que é o tempo de dormir, e você resolve estudar no tempo de dormir, alguma coisa vai dar errado, não vai não? Hein? Quantas vezes, acredito que isso seja muito comum para a maioria de nós, quantas vezes você não virou uma noite estudando para uma prova cair no dia seguinte, você estava com todo o entendimento para fazer uma boa prova, mas você não teve um desempenho porque você não está descansado. É fazer a coisa certa na hora errada. Estão comigo? Já aconteceu comigo por causa de cansaço. Saber fazer a coisa certa, ter a técnica, ter a habilidade, ter tudo que é necessário, mas por causa de disposição física, a gente... Cara, não sei onde eu estava com a cabeça, eu cometi um erro básico. Já aconteceu com alguém de se frustrar assim? Consigo mesmo? Se decepcionar consigo mesmo? Eu não acredito que eu respondi isso. Não acredito que eu agi dessa forma. Eu sabia agir certo, por que eu fiz errado? Teve um dia que eu estava tão cansado que o sinal estava verde, eu parei. Parei no sinal, Isabela, você está fazendo o que aqui? Às vezes Deus está com o sinal verde, vai! Mas por estar no tempo errado, você age errado. Deus está falando, hein? Aí eu te faço mais uma pergunta, certo? Que tempo eu estou vivendo? Agora, que estação eu estou atravessando? Vou te contar uma história. Era uma vez uma formiga. E a formiga, no inverno, trabalhava. Chegou o verão. A formiga foi começar a colher. E ela colheu, trabalhou e armazenou. Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra cantava.
Existem 3 autores dessa história aí, de formas distintas. Um deles é Monteiro Lobato, o outro é Esopo, enfim. Tem um outro francês também, que conta esse mesmo conto, essa mesma fábula. Enquanto a formiga trabalhava no verão e armazenava, a cigarra cantava. Aí chegou novamente o período das chuvas, do inverno, e as formigas começaram a se deleitar com aquilo que tinham armazenado, e a cigarra perdeu a vontade de cantar uma bela canção. Não tinha mais motivo para cantar, porque ela estava passando necessidade. Chegou para a formiga, bateu: dona formiga, me arruma umas migalhas aí, me arruma alguma comida, estou sem comida. A formiga respondeu: ué, o que você fez no verão, enquanto a gente trabalhava? Aí ela falou assim: eu cantava. Aí ela falou assim: ué, você estava cantando enquanto deveria trabalhar? Então agora trate de dançar, se vira para se alimentar. O que eu estou dizendo com isso? Que nós temos um problema na nossa geração. Primeiro deles, faça comigo aqui, número 1. A gente falha em discernir, falha em perceber que tempo que eu estou vivendo. Segundo, a gente falha em agir de maneira correta, compatível com a que a minha estação demanda. Cada estação demanda uma atitude, um procedimento diferente. Você não pode controlar o que as estações levam, mas você pode controlar o que as provações afetam. Vamos começar pela primeira aqui, primavera. Tempos, estações, momentos e instantes, certo? Estamos dentro do tópico estações. Primavera. A primavera é tempo de quê, minha gente? Antes da gente falar de forma natural, biológica, deixa eu te falar nos tempos bíblicos. Você sabia que Ana teve Samuel na primavera? Você sabia que o povo saiu do Egito na primavera? Você sabia que tantos eventos significativos como a queda das muralhas de Jericó aconteceram na primavera? O que a primavera é simbolicamente, tanto na natureza quanto biblicamente? Tempo de boas notícias. Fala para a pessoa perto de você: primavera é tempo de boas notícias. Primavera é o tempo das flores. As flores anunciam o fruto. As flores são uma profecia do fruto. Você olha para uma árvore que tem flor, você pode entender: nessa flor aí vai vir um fruto. Ela é o prenúncio do fruto. Tempo de primavera é um tempo de cantar e um tempo de proteger as flores. Abra comigo Cantares capítulo 2, versículo 11. Porque eis que passou o inverno. Passou o quê? A chuva cessou e se foi, e aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou, e a voz da andorinha ouve-se em nossa terra. Só que o versículo continua. E ele diz assim: apanhai as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas. Eu não sei se você já passou por isso, mas na minha adolescência eu morei numa casa que não tinha portão. E vinha os cachorros da rua fazer suas necessidades no meu quintal. E eu tinha que limpar. Eu precisei limpar as necessidades dos animais da minha rua até o dia que a gente colocou um portão. No tempo da primavera, você deve se atentar com cuidado. Você deve proteger as flores. Porque o versículo diz: apanhai as raposas e as raposinhas nas vinhas que estão em flor. Existe um intento de Satanás de, na primavera, eliminar as boas notícias, ofuscar as boas notícias, arrancar as flores que são o prenúncio do fruto.
Satanás entende, se eu conseguir devastar as flores, não haverá fruto na época da colheita. Então, existem dois lados dessa moeda que nós usamos na primavera. Um deles é celebrar as boas notícias. Veja, a gente não celebra com o fruto. A gente celebra o prenúncio do fruto. Porque quando o fruto chega, a gente já vai ver adiante o que a gente precisa fazer. Mas, fato é, o que eu preciso fazer quando chega a primavera? Primeiro, celebrar as boas notícias. Segundo, proteger as flores. Eu preciso pensar o que eu permito, o que eu tolero no meu quintal. Ou quem eu permito celebrar comigo no tempo da primavera. Tem alguém me ouvindo aí? Primavera. O que passou me prepara para o que virá. Primavera. O inverno que passou me prepara para o verão que virá. Verão é tempo de quê? Repita comigo: colher e armazenar. Tem muita gente querendo celebrar na hora de colher. Não é hora de celebrar na hora de colher. É hora de trabalhar. Trabalhar. Verão não é hora de gastar, minha gente. Tem gente que o negócio começou a dar os primeiros frutos, já quer gastar tudo que ganhou. Verão não é hora de gastar. Verão é a hora de colher, trabalhar muito, aproveitar a oportunidade, trabalhar muito. A Bíblia fala, aproveitando enquanto é dia. Verão é a hora de aproveitar do primeiro segundo de sol até o último, para trabalhar o máximo possível e armazenar. Agora o seguinte, cuidado com o que você estoca. Porque você pode colecionar no verão e estocar experiências, quando você deveria estar estocando recursos. O que eu devo armazenar então no verão? Eu devo armazenar lições. Olha, rapaz, isso que eu plantei lá me trouxe resultado. Preciso registrar isso. Me trouxe esse fruto. Entendi. Olha, eu preciso armazenar recursos, eu preciso armazenar conhecimento, eu preciso armazenar bons relacionamentos. É isso que eu preciso fazer no verão. Provérbios 30, 25. Observa a formiga ao preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e seja sábio. Não tendo chefe, nem supervisor, nem comandante, ela armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta seu alimento. Foi essa a lição da formiga para a cigarra. A cigarra estava cantando na época de trabalhar. A época de cantar é primavera. Vamos repetir? A época de cantar é? Por quê? Porque cantar na primavera é um ato de fé. Festa dos tabernáculos na primavera. Cantar na primavera é um ato de fé, porque você olha para a flor enxergando o fruto. É o prenúncio. Você fala, aqui ó, vai dar fruto aqui. Olha o que diz Provérbios capítulo 6, versículo 8. Prepara no verão o seu pão e na colheita junta seu mantimento. Provérbios 10, 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. O que não é hora de fazer durante a colheita, durante o verão? Dormir. Não é hora de descansar, de tirar férias. Eu não estou falando no verão literalmente não, tá, gente? Porque a pessoa chega. Eu estou falando assim, no tempo de colher, no tempo de trabalhar, não é hora de dormir. Próxima estação, outono. Outono é tempo de quê? Alguém me ajuda?
Outono é tempo de mudanças. É o tempo que o vento leva as folhas. Não é isso? Sempre que eu penso no outono, eu penso no Country Club. Está chegando a estação em que o Country Club vai ficar mais bonito. Cheio daquelas folhas no chão, assim. Parece que você está no Canadá, né? Aquelas folhas lindas, aqueles tons mesmo de outono, alaranjados, folhas secas. Outono é tempo das mudanças. É tempo de deixar ir. Fala aí para a pessoa do teu lado, outono é tempo de deixar ir. Outono é tempo de valorizar o potencial das coisas, deixando ir outras. Se eu permito ir no outono, eu me torno potencialmente mais frutífero na próxima estação. Se eu retenho no outono, não vou deixar ir. Vou me apegar a isso aqui. Se eu não deixo ir no outono, então na próxima estação não vai ter espaço para frutificar. Você tem espaço para frutificar, meu irmão? Cuidado com o que você protege, cuidado com o que você agarra, cuidado até com o que você permite mudar. Porque no outono eu mudo as minhas folhas, mas cuidado para não mudar suas raízes. O outono deve carregar apenas as minhas folhas. Talvez carregue meu resultado aparente que as pessoas veem, mas nunca deve mudar os meus valores. Amém? Deuteronômio 11:14. Concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera, e podereis assim recolher cereal, trigo, vinho e azeite com fartura. Sabe o que isso está dizendo? O prisma de Deus para o outono. É o que está revelando esse versículo em Deuteronômio. Para Deus, o tempo do outono, que para muitos é um tempo de dor, de deixar ir, para Deus é uma bênção. São boas chuvas, bons ventos que carregam para garantir na próxima colheita cereal, trigo, vinho, azeite com fartura. O que garante a fartura na próxima colheita é o que você permite ir durante a estação das chuvas que Deus manda. Então, a perspectiva de Deus, o outono, que para nós momentaneamente é doloroso, é o momento em que você fica nu. É o momento que só sobra o tronco, a beleza da copa das árvores, a sombra das árvores, o fruto, não tem nada, meu amigo. Vai tudo. E é o tempo que você só vê, tudo que você vê é coisas indo embora. Ih, perdi isso. Ih, perdi aquilo. Está indo embora. E quem está falando isso aqui não é alguém que sabe muito bem o que é isso. Que vê indo embora coisas que valorizavam, coisas que embelezavam, coisas que protegiam, coisas que traziam sombra, alívio. Hoje estava conversando com a Isabela e falei assim, uma das coisas que ela é apaixonada por natureza, acho que todo mundo, mas minha esposa é apaixonada mesmo por natureza. E uma das coisas que ela sente falta, morando num apartamento, é ouvir o som do vento nas folhas das árvores. Que é uma coisa mais relaxante do que essa. Você está debaixo da sombra de uma árvore e ouvindo aquele som relaxante do vento batendo nas folhas. Não é uma coisa maravilhosa? Isso fala de quê? De refrigério. Muitas vezes, no tempo do outono, você não tem momentos de conforto, momentos de alívio. É uma estação tensa. É uma estação cinzenta. Inverno. Qual é o meu desafio no inverno? Arar e semear. Vamos repetir para a gente gravar? Arar e semear. Onde está escrito isso na Bíblia? Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não irá arar por causa do inverno, pelo que mendigará na colheita e nada receberá. Tem uma versão que diz, o preguiçoso
não irá lavrar por causa do frio. O inverno é um momento de desconforto térmico. É um momento que você não sente a sua alma aquecida, não se sente protegido. É um momento de se apegar à sua essência. É um momento em que a árvore não busca nada fora, ela busca só dentro. É um momento que a árvore tem uma convicção que me alimenta, corre dentro de mim, não fora de mim. O que eu devo fazer no inverno? Arar e semear. A Bíblia chama de quem não discerne as estações de tolo e negligente. E chama quem não trabalha nas estações de insensato, maluco, doido varrido. Ah, mas você está desconfortável agora pagar esse preço aqui, está desconfortável agora, no meio dessa dificuldade toda, começar a semear para a próxima estação. Só eu sei que eu estou passando. Um dos homens mais ricos da face da terra, Warren Buffett, ele falou o seguinte: se eu falisse e me sobrasse só $1, eu ia investir $1. Eu não ia me alimentar com $1. Porque é um homem que entendeu o seguinte: se eu passar por um inverno na minha vida, eu não posso me dar ao luxo de deixar de trabalhar durante esse período. Período de falência, período de investimento. Talvez você esteja vivendo um inverno. Você já passou por uma fase que você perdeu. E você esteja passando por um período de escassez nos seus relacionamentos, no seu recurso, na sua profissão, no seu ministério. É tempo de quê? De semear, minha gente. Inverno é tempo de semear. Agora, passando do entendimento sobre estações, vamos para momento. O que é momento? Vem do latim momentum, que significa movimento. A imagem que nós temos para momento é esse aqui, ó. Imagine o pêndulo de um relógio. Está vendo aqui, ó, esse movimento do pêndulo? Momento é definido por esse espaço entre o ponto A e o ponto B. Isso é o momento. Momento é o período entre o movimento do pêndulo. Por isso que momento tem esse nome. Vem de movimento. Movimento. A que o momento pode ser comparado? Deixa eu só te dar uma ilustração aqui. Cada estação, ela se dá em 4 meses. Concorda comigo? São 4 estações no ano. Não é isso? São 12 meses. Cada estação, ela dura aproximadamente 4 meses. A Bíblia diz que o tempo equivale a 1 ano. 3 meses, perdão. Que o tempo equivale a 1 ano. Biblicamente, toda vez que você ouve falar tempo, equivale a 1 ano. E 1 ano, então, nós temos as 4 estações. E nós temos também o momento. O momento corresponde a dias. Já instante significa aquilo que perdura. Instante é definido pelo dicionário como o mais pequeno espaço apreciável de tempo. Repita comigo. Espaço apreciável de tempo. Então, o que é momento? Momento se refere a dias. Ah, estou passando um momento ruim. Dentro de uma estação, você pode passar por vários momentos. Instante é o que confere sentido ao momento que você está vivendo.
O momento pode ser ruim, mas você pode interpretá-lo e fazer uso dele, tirar proveito do momento ruim como aprendizado. Então, o instante é uma oportunidade de dar um significado diferente aos momentos que eu atravesso. Vou deixar você pensar. Processa aí. Tem gente reclamando que eu falo rápido demais. Momento é movimento, certo? É o movimento, são as ações, são as adversidades que eu passo enquanto o relógio vai passando e vai contando os dias. Momento é isso. Instante é o significado que eu dou para o momento que eu estou vivendo. É as oportunidades que eu aproveito durante os momentos que eu atravesso. Olha o que Efésios capítulo 5, versículo 5 a 17 diz o seguinte. Tenham cuidado, prestem muita atenção, porque isso aqui é chave para a nossa mensagem hoje. Tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem. Não seja como insensato, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os momentos ou dias são maus. Tem versões que falam porque o momento é mau. Os dias são maus, minha gente? Os dias são maus? Estamos passando por dias maus. Dias de rumores de guerras e guerras, de epidemias. Os dias são maus. Mas a palavra fala, aproveite cada momento ao máximo. Cada oportunidade, perdão. Então, em meio aos momentos, existem oportunidades. Quem não aproveita as oportunidades em meio aos momentos é chamado, por esse versículo aqui, Efésios capítulo 5, versículo 15, de insensato e tolo. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vontade de quem? Do Senhor. Então, eu posso procurar discernir, entender qual é a vontade de Deus para essa oportunidade que eu estou tendo no momento adverso que eu estou passando. Eu ia falar atravessando e falei passando, ficou passando. Vocês estão comigo, minha gente? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Ouvi-te em tempo aceitável. Eu te socorri no dia da salvação. Eis aqui o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Esse versículo aqui nos mostra que Deus está atento a momentos e a instantes. Vamos repetir? Deus está atento a momentos e instantes. E Ele diz, eis agora, é nesse instante. Minha gente, tudo que nós temos na vida é um instante. O passado já passou, o futuro não chegou. Tudo que eu tenho é o presente. Tudo que eu tenho é este instante. E este instante é tudo que nós temos. Abra comigo em Marcos 1,15. O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que tempo você está vivendo? Vamos ficar de pé. Que estação você está atravessando? O que a sua estação exige de você? Qual é a sua responsabilidade? Qual é o seu compromisso? Qual deveria ser seu dever nessa estação? Qual é a missão que ela te pede?
A despeito de tudo que acontece ao seu redor, como você vai agir nesse exato instante? Eu fui essa semana impactado com essa mensagem, com essa ideia, com isso que ficou ecoando, batendo de um ouvido ao outro, assim dentro de mim, sabe? Nós estamos dentro de um tempo, nós estamos atravessando uma estação. Dentro dessa estação existem dias, existem momentos, e dentro desses momentos existem oportunidades, e eu posso discernir isso, eu posso me posicionar para isso. E aqueles que não discernem estão perdendo. E é isso que eu tenho olhado para o meu redor e visto. Eu vejo pessoas o tempo todo que não têm nenhum entendimento, que não têm nenhum discernimento do que estamos vivendo e passando. Vive como se nada tivesse acontecendo. Ou ainda, vive tomando onda na cabeça o tempo todo, porque não sabe se posicionar. E Jesus? Isso é uma coisa que eu tenho desafiado os nossos líderes ao compartilhar qualquer mensagem. É colocar Jesus no centro. Como Jesus lidou com o tempo? Como Jesus enxergava o tempo? O que ele desafiava? Ele disse: está cumprido em mim. Arrependa-se. Arrependa-se da sua insensatez em perceber. Arrependa-se da sua tolice no seu proceder. Mude de vida. Mude de decisão. Aproveite o tempo agora, porque agora é chegado o dia da salvação. Olha que palavras Jesus disse à multidão: quando vê subir uma nuvem do oeste, imediatamente vocês dizem: lá vem chuva. E assim acontece. Lá vem chuva, e assim acontece. E quando vede soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, podeis discernir a face da terra, do céu, mas como não discernis este tempo? Jesus chamou não só de tolo insensato, mas quem não percebe o tempo. Ele não estava dizendo isso para religioso, ele disse à multidão. Ele disse para as pessoas. Sabe por quê? Porque o sol poente ficava na direção do mar Mediterrâneo. O vento sul trazia o calor do deserto para a terra. E quando eles sentiam o calor da terra, eles falavam: vem chuva. Eles sabiam discernir a mudança de ventos. Eles sabiam a meteorologia. Mas não sabiam que Jesus, o ápice da história, estava bem diante deles. Eles não conseguiam perceber. E Jesus chamou eles de atores. Porque um ator, ele parece, mas não é. Ele fala uma palavra que não é sua. Ele faz uma expressão que não é sua. Ele vive de aparências. Um ator vive de aparências. Uma segunda palavra que Jesus disse: Lucas 19, 41 a 44. E essa passagem, examinando essa passagem, isso me derrubou, cara. Isso me quebrou no meio. Sabe por quê? Porque aqui mostra o coração por trás da correção de Jesus. Como está o coração de Jesus em relação à nossa condição de não conseguir perceber a estação que a gente está vivendo e de não proceder corretamente? E essa passagem diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste instante, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos seus olhos. Porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão, te sitiarão, te estreitarão, te derrubarão e os teus filhos dentro de ti.
e não deixarão pedra sobre terra, porque vocês não conheceram o tempo da tua visitação. Nos dias de Jesus, ele olhou para a cidade, ele olhou para um povo que não percebeu instante, momento, estação e tempo. Esse texto me impactou profundamente. Porque quando nós vemos negligência, nós agimos com dureza. Na internet nós cancelamos quando nós vemos negligência. Quando você vê uma negligência de um policial ou de um bombeiro dando com a mangueira d'água uma casa pegando fogo e ele não faz nada, como que você reagiria a um bombeiro? Isso. Quando você vê alguém passando por uma situação difícil, você nega ajuda. Mas Jesus, ele agiu de uma maneira diferente. A palavra de Deus fala que Jesus chorou 3 vezes. Ele chorou na morte de Lázaro. Ele chorou nessa passagem. E Hebreus diz que Jesus chorou no Getsemane. Quando Jesus olha para Lázaro, ele sabia que tinham falado para ele que Lázaro tinha morrido. Ele demorou 2 dias e quando ele chegou, Marta foi até ele e falou: Jesus estivesse aqui, neste instante que Lázaro estava vivo, ele não teria morrido. Maria disse a mesma coisa. E depois que Maria disse isso, Jesus chorou. E a etimologia da palavra para Jesus chorou é draco, que significa derramou uma lágrima. Jesus se emocionou, derramou uma lágrima. Mas quando ele olhou para Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, que não conheceste o seu tempo. Ah, Jerusalém, que você não percebeu diante dos seus olhos a oportunidade que você teve. O termo usado aqui é claio, que significa pranto, significa chorar, de soluçar e gritar. Esse termo aqui, ele aparece na Bíblia quando mandaram matar as crianças no tempo de Herodes, porque Herodes queria matar Jesus, mandou matar todo mundo que tinha menos de 2 anos. E se ouviu-se em toda Ramá, que era a cidade, ouviu-se claio, um pranto de uma mãe que vê seu filho sendo assassinado. Foi esse choro que Jesus liberou, de soluçar, de gritar, dizendo: ah, Jerusalém, que não percebe. Ah, Jerusalém, essa é uma noite, feche seus olhos, essa é uma noite de você se arrepender de não agir corretamente, de não proceder de acordo com a sua estação, de não proceder de acordo com o tempo, com os dias, de andar descansado quando tem que trabalhar, de andar acomodado quando deve jejuar, de andar morno quando deve estar ardendo e queimando por Jesus.